professora Juliana Sampaio e hoje nós vamos tratar de um assunto bastante interessante, realidade virtual. É um tipo de tecnologia bastante interessante que pode ser usado com sucesso nas aulas de arte. O termo realidade virtual foi inicialmente cunhado pelo pesquisador Jaron Lanier, fundador do grupo de pesquisa VLP, em 1989. Originalmente ele se referia somente à realidade virtual imersiva, um tipo de realidade virtual. Outros termos relacionados incluem ainda realidade artificial do Myron Kruger, no meados da década de 70, cyberspace, coditado ao William Gibson, em 1984, e mais recentemente mundos virtuais e ambientes virtuais, ambos utilizados bastante na década de 1990. Jerry Isdale é um dos pesquisadores de realidade virtual que primeiro se dedicou a estudar essa tecnologia e a nomeá-la. Em seu artigo chamado What is Virtual Reality? O que é realidade virtual? Ele dá explicações muito importantes para o entendimento dessa tecnologia, ou desse termo realidade virtual. Ele esclarece que o termo é usado por muitas e diferentes pessoas em diferentes contextos para diferentes coisas com diferentes significados. Isso leva a uma certa dificuldade de compreensão do que seria exatamente realidade virtual. Segundo ele, existem também algumas pessoas para as quais a realidade virtual é um conjunto de tecnologias, não uma tecnologia. Ou seja, um monitor montado na cabeça com um dispositivo de entrada de dados, de vídeo, de luvas e de áudios. Tá? Algumas outras pessoas estendem o termo para incluir até mesmo livros convencionais, filmes ou pura fantasia e imaginação. No entanto, para esta aula, como também é a minha preferência, de várias pessoas, restringimos a ideia de realidade virtual para sistemas mediados por computadores e por tecnologias digitais. Em resumo, realidade virtual é a tecnologia que é capaz de fazer com que o usuário interaja com o ambiente usando quase todos os seus sentidos, principalmente visão, audição e tato. São os três principais sentidos que são utilizados. A grande vantagem desse tipo de interface é que o conhecimento intuitivo do usuário a respeito do mundo físico, ou seja, a própria vivência do usuário e a sua relação com o mundo, pode ser transferido para manipular o mundo virtual. Não precisa de grandes treinamentos para utilizar, né? Em função de grande potencial de uso nas mais variadas áreas do conhecimento, inclusive inúmeras áreas de atividades da sociedade, em pesquisa, treinamento, negócios, lazer e educação. A realidade virtual vem sendo considerada uma área que aponta para o futuro há algum tempo já, com muito trabalho a ser feito e muitas questões a serem resolvidas. No entanto, a evolução das aplicações utilizando redes de computadores está se desenvolvendo cada vez mais. Exemplo disso são os jogos em rede. Poder interagir com o ambiente manipulando diretamente seus objetos é uma ideia surpreendentemente simples, né? Quer dizer, é o que a gente faz no dia a dia. Assim, na realidade virtual, ela atua, né? A tecnologia atua como um espelho da realidade física. Dessa forma, o indivíduo existe em três dimensões. A sua persona virtual, na realidade virtual, existe nas três dimensões, largura, altura e profundidade. E você tem a sensação do tempo real, a capacidade de interagir com o mundo ao seu redor. Os equipamentos simulam as condições do mundo físico, né, chegando ao ponto em que o usuário pode inclusive tocar e sentir a sensação de toque através das data globes, né, as luvas de dados. Por volta de 1956, um cineasta, Morton Heilig, desenvolveu um simulador com base em vídeo denominado Sensorama. O Sensorama permitia ao usuário uma combinação de visão tridimensional com som em estéreo, vibrações, sensação de vento e de aromas num passeio simulado de motocicleta por Nova York. Foi um evento bastante interessante, mas não teve muito sucesso comercial. Ele é um equipamento muito caro, mas ele é considerado o precursor da ideia de imersão num ambiente sintético, ou seja, o que hoje a gente chama de realidade virtual em toda a sua plenitude. Em 1965, Ivan Sutherland, considerado o pai da realidade virtual, né, o pesquisador que criou a ideia, construiu na Universidade de Harvard um primeiro capacete de visualização com imagens geradas por computador, incorporando um sistema de rastreamento e que se chamou HMD35, ou Head Mounted Display HMD
É o primeiro equipamento desse tipo que se tem notícia. Esse trabalho é considerado como sendo o marco inicial da imersão em ambientes e assim seria o início da realidade virtual. Esse aqui é um equipamento contemporâneo, né, de óculos, né, e bastante simples de usar até. E ele é mais ou menos o que derivou da ideia do Sutherland. Entre 1977 e 1982 apareceram as primeiras data globes, luvas desenhadas para input de dados, ou seja, luvas que permitem a sensação de toque e que trocam, ligadas aos computadores, trocam dados com os computadores. Os criadores, né, dessas luvas são os donos da empresa VLP Research. Eles foram os primeiros a colocar no mercado produtos de realidade virtual e comercializando essas data globes, que eram capazes de movimentação e inclinação dos dedos da mão. Então, os sensores colocados na mão captavam esses movimentos da mão, tá? Em seguida, a empresa também passou a vender um capacete de visualização chamado iPhones. iPhones, não iPhone. Fones de olhos, desculpa. E as Cyber Gloves, nome comercial da data globe inventada pelo Jim Cramer. Em 1986 também foi lançado o Walkthrough. Walkthrough, uma tradução ligeira, seria andar através. A ideia era de um dispositivo constituído de um tapete rolante, composto de itens que eram rolantes, cujo deslocamento é provocado pelos movimentos do andar e um volante para comandar a direção. Então, um tapete com equipamentos em que você poderia andar e andando sobre ele você poderia movimentar e controlar com a direção. E permitia ao operador desse equipamento se deslocar em um ambiente virtual tridimensional, ou seja, ele poderia caminhar dentro desses ambientes utilizando desses tapetes, tá? Também são conhecidos por data pads de tapete, né? Data de dados. Então, tapetes de dados que são captados de acordo com como você pisa, como você anda e coisas assim. A maioria das pessoas ainda acredita que o recurso de realidade virtual, os recursos são caros e de difícil acesso. Na verdade, isso varia muito e depende do tipo de equipamento que você deseja utilizar e do grau de imersão que há a obter. Como eu falei, esse tipo de equipamento aqui, em que você pode utilizar um telefone celular comum, né, é um equipamento que custa menos de R$50. Com certeza, um equipamento barato. Você coloca o telefone aqui dentro, né, os softwares utilizados no seu aparelho, no seu smartphone, você usa, né, coloca no rosto, tá, para utilizar. Esse aqui, em especial, é um aparelho que dá suporte para colocar óculos, o que é uma coisa interessante para quem é cegueta como eu, precisa do uso de óculos de grau, né, enquanto usa o aparelho. É um aparelho de custo reduzido e que suporta todos os tipos de smartphones, principalmente os de tela, né, os de tela como a tecnologia iPhone, os mais comuns hoje em dia. São aparelhos simples, de realidade imersiva, né, e que podem ser utilizados nas aulas, nas escolas, para uma série de atividades. Basicamente, a gente tem dois tipos de realidade virtual, imersiva e não imersiva, tá? A imersiva é baseada nos usos dos capacetes ou de óculos como esse aqui, tá? Data Glass, tá? Os BOOM, ou Binocular Omni Orientation Monitor, a pronúncia não saiu grande coisa, ou nos sistemas baseados em salas com projeções nas paredes, teto e piso, né? São chamadas CAVE ou CAVs, né? São desenvolvimentos, empreendimentos de realidade virtual imersiva. A do tipo não imersiva consiste em monitores normais de computadores, onde também são utilizadas interfaces tradicionais, interfaces de sites, né, em que você caminha, em que você mexe com a ajuda do mouse. A maior parte deles tem um monitor gráfico, né, quer dizer, com capacidade de resolução boa. Eu vou mostrar aqui na nossa aula um exemplinho para vocês verem. Esse exemplinho é interativo, né, quer dizer, você pode utilizar um exemplo bem rudimentar, mas para vocês verem o tipo de interação que você pode fazer num ambiente bidimensional, na tela de um computador. Ele inclui a navegação orientada pelo mouse normal, né, ou as setinhas do teclado, e na maioria das vezes tem som estéreo, porque os equipamentos hoje em dia já têm som estéreo. O conceito fundamental de imersão
ele envolve a ideia de interatividade, ou seja, a imersão envolve a ideia de interatividade, mas a imersão está ligada com o sentimento de estar dentro, tá? De fazer parte de um ambiente, e tem muito mais a ver com a sensação de envolvimento do que interatividade, embora seja possível a interatividade. Interação e exploração do mundo, por ação direta, né, interagindo com os elementos virtuais, ação direta virtual, interagindo com os elementos virtuais, possibilitando o trabalho com dados extremamente complexos em um ambiente de manipulação mais próximo da prática de percepção do ser humano. Ou seja, se eu quero pegar algo em termos virtuais, eu pego do mesmo modo que eu pego em termos físicos. Se eu pego uma caneca, se eu pego uma xícara, se eu pego um copo, se eu pego uma lança, né, no caso dos jogos, armas, eu manipulo os objetos diretamente. Uma imagem imersiva, segundo o pesquisador Claude Cados, é uma técnica de interface entre o homem e o computador, na qual, graças à ajuda de um dispositivo de visualização especial, dá-se ao operador a sensação de se encontrar no interior de um espaço tridimensional constituído de objetos visíveis em volume. Então, a definição do Claude Cados para imagem imersiva, né, ajuda a gente a compreender a ideia da imersão e a potencialidade dessa ideia de imersão. A busca cada vez maior da imersão em realidade virtual traz para as pessoas, né, traz a necessidade de criar dispositivos cada vez mais sofisticados, o que usam o princípio da coordenação dos sentidos, né, som e imagem originalmente, e já há pesquisas que possibilitam a união de realidade virtual com inteligência artificial, ou seja, uma interação mais eficaz no sentido de na manipulação e respostas específicas derivadas dessa interação. Um exemplo de como seria a visualização de realidade imersiva com aplicação com interação prática pode ser visto num filme já antiguinho, até de 1994, chamado Assédio Sexual. O filme falava da questão especificamente do assédio sexual num escritório de uma empresa, mas essa empresa era uma empresa de tecnologia e que iria lançar um sistema de realidade virtual interativa. É bem interessante e ele trata no filme, né, esse sistema trabalha com uma metáfora de um anjo, tá? Essa metáfora é a figura, né, esse anjo é o elemento guia, ou seja, o auxílio ao usuário, ou o FAQ, né, Frequent Asked Questions, né, as questões, tudo que você precisar de ajuda, você chama pelo anjo e a figura do anjo aparece e te orienta o uso. A interação é bastante intuitiva, como a gente pode perceber, simulando realmente um ambiente com caminhadas, né, com data gloves, com tapete, né, o pad de dados, tudo, e você realmente simula o fazer parte daquele ambiente. Nesse sistema, o usuário usa, no filme, né, um HDM, um capacete e luva de dados, e manipula as informações desejadas diretamente, né? Quer dizer, se ele quer abrir uma gaveta, ele faz o gesto de abrir uma gaveta. Se ele quer pegar um arquivo, ele faz o gesto de pegar um arquivo. Outro filme que a gente pode ver também, que ilustra bem a evolução da realidade virtual, na época, hoje em dia grande parte disso já é verdade, é o filme Matrix, de 1999. Ele previa uma quantidade de evolução que nós teríamos dificuldade de reconhecer o que é realidade virtual e o que é realidade material. Nós ainda não estamos no estágio de Matrix no mundo, mas é bastante interessante, um excelente filme, vale conhecer para entender como se projetam as operações, né? Como seria o comportamento de interação num mundo totalmente de realidade virtual. No mundo todo, os pesquisadores estão descobrindo ou pesquisando as possibilidades de uso de realidade virtual em educação. No nosso caso, em educação em arte. Desde 1999 eu pesquiso a área, o meu mestrado já foi sobre isso, aliás, grande parte dessa aula está baseado na dissertação de mestrado, que pode ser encontrada no repositório institucional da Unesp, né, do Instituto de Arte da Unesp, onde eu fiz o mestrado. É linguagem de tese, de dissertação, então é bastante denso, mas se você quiser aprofundar lá, tem uma quantidade grande de links, inclusive, para você aprofundar mais os seus estudos. Mas, durante essa pesquisa, eu encontrei algumas iniciativas lá nos anos 2000, já dos anos 2000, né, como um projeto chamado Um Voo em 3D sobre Delft, né, na cidade do Johan Vermeer, que possibilitava você
conhecer e interagir com a cidade de Delft, cidade de nascimento do Vermeer, em 1660. A ideia era compreender, a ideia da pesquisa, né, do desenvolvimento dessa imersão nessa cidade, era compreender o contexto histórico de vivência do Vermeer para estudar a sua produção, né, principalmente história da arte, arquitetura e a arte do mestre na cidade de Vermeer. Virtualmente, como tem as plantas de Delft de 1960, para possibilitar o estudo do seu trabalho pela compreensão da sua vida e da história pessoal e do contexto em que ele vivia. Ele é bastante interessante, subdivide-se o projeto todo em algumas subpropostas, como o Walking with Vermeer, onde você pode caminhar pelos lugares onde ele viveu, né? Caminhar virtualmente pelos lugares onde ele viveu, como seria a visão dele daqueles espaços, daqueles lugares. São utilizados desenhos originais do Vermeer na construção desses espaços e é bastante interessante entrar. Na internet tem uma quantidade grande de informação, inclusive de vídeos, em que você pode interagir com essa tecnologia e pode verificar a caminhada por Delft, né? São 4 momentos distintos e você trabalha em navegação virtual, mas bidimensional, né? Para você navegar na tela do computador, você conhece os lugares numa visão bidimensional na tela do computador. E tem alguns vídeos gravados com esses passeios, que você podem ser vistos pelo QuickTime ou com Media Player, né? Por streaming de vídeo. Pode-se ainda caminhar pela cidade através das obras, passando por dentro das obras históricas, né? Passando por dentro dos desenhos históricos, como se você tivesse sido transportado para aquele mundo dos desenhos do Vermeer. O autor desse projeto é o professor alemão Kees Kaldenbach, da Universidade Politécnica de Delft. E ele trabalha com 3D não imersiva, não usa linguagens específicas, né? Eles desenvolveram tecnologias específicas para isso. É bastante interessante e vale a pena conhecer. Outro projeto bastante legal de conhecer, né, que também foi descobrir lá atrás na pesquisa do mestrado, é o projeto Michelangelo Digital. Ele é desenvolvido pelo Stanford Computer Graphics Laboratory e uma equipe composta por professores e alunos do Stanford, que foi até a Itália, passaram o ano acadêmico, né, de 98 e 99, na Itália, fazendo um mapa gigante, né, de Roma, da Roma Antiga, para criar essa virtualização e com o objetivo de produzir modelos em 3D desses lugares no computador com as obras do Michelangelo nesses lugares. Para cada detalhe arquitetônico, fragmento, eles fizeram um escaneamento grande, né, fizeram um mapa, né, em 98 e 99 para localizar esses trabalhos dessas obras do Michelangelo. O projeto começou efetivamente em 1997, mas ele levou 2 anos de planejamento. Vocês podem perceber que não é difícil de realizar, mas exige um preparo, uma intencionalidade e um planejamento. O objetivo final era alcançar o escaneamento da estátua de Davi, o Davi do Michelangelo. A estátua tem 7 metros de altura, né, 2 de pedestal e 5 de estátua, e a ideia era transformar essa estátua, toda a extensão, toda a obra em si, né, os 7 metros, num arquivo digital. Então eles foram escaneados, né, a obra foi escaneada, foram desenvolvidos equipamentos específicos com braços alongadores para que o scanner passasse adequadamente, capturasse adequadamente desde o topo da estátua até o pedestal, né, incluindo o pedestal, e transformar isso num arquivo digital. Também está disponível na internet, conhecer, chama-se Michelangelo Digital, é só procurar no Google, né? A gente vai deixar os links também na aula, mas é só procurar no Google se você tiver interesse, Michelangelo Digital, um projeto extremamente interessante. O ensino de arte apresenta algumas particularidades e a gente sabe disso, desde a formação profissional da área, além de habilidades técnicas a serem adquiridas. A gente aprende técnicas de pintura, desenho, gravura, escultura, tá? E a ideia desse aprendizado é a compreensão do que já defendia Elliot Eisner, né, de que a arte tem conteúdos específicos. Esses conteúdos específicos são inerentes às artes, né? Então eu aprendo notas musicais porque isso é inerente à música. Eu aprendo técnicas de gravura, escultura e desenho porque isso é inerente à arte.
Com relação à tecnologia, isso também acontece. Eu preciso conhecer conteúdos de arte em relação à tecnologia. Em geral, conteúdos 3D, conteúdos de tridimensionalidade, bastante utilizados para a utilização de realidade virtual. A apreciação artística em museus é um componente importante para a arte e educação, disso não resta dúvida. Mas o estudo da arte, em geral, já é feito por livros. A gente já não tem tantas possibilidades assim de visitar todos os museus e já estuda por livros. Por exemplo, algumas obras a gente não chega nunca a conhecer pessoalmente. A gente conhece a visualidade dessas obras e a gente conhece a plasticidade dessas obras por meio dos livros, por meio de fotografias e gravuras. Não discordo da importância de museu e concordo, inclusive, fortemente com o pesquisador Teixeira Coelho quando ele afirma que o museu e o contato direto com a arte jamais será substituído. Não é a ideia de substituir o museu, mas as tecnologias de simulação de presença, simulação de espaços, são um recurso importante tanto quanto os livros, né? Então, o uso de realidade virtual imersiva para você entrar numa galeria é tão importante quanto o uso de um livro. Não é para substituir o museu, mas é para ser mais um recurso disponível para você aprender, como o livro é. Usar um dispositivo de realidade virtual não substitui a experiência de ir ao museu, mas oferece outras possibilidades. Muito embora alguns debates sobre o uso de reprodução em arte, seu estudo a partir de originais continua a existir e deve continuar, né? Você frequentar museus deve fazer parte da sua formação e compreender que é mais uma possibilidade. Nós já vivemos hoje em dia o que Robert Ott apontou em 2001, quando ele afirmou: os alunos do futuro continuarão a aprender a partir de reproduções, mas essas imagens serão sem dúvidas obtidas por computador. Uma simulação da Roma Antiga, ou da Londres vitoriana, ou de uma obra específica como a Mona Lisa ou Guernica, serão realizadas por computador e apresentadas como nos museus, fazendo com que os alunos possam perceber que pinturas como essas não são do tamanho que parecem ter na tela de projeção da sala de aula. Então, o Robert Ott, já em 2001, levantava algumas questões positivas do uso da realidade virtual e das tecnologias digitais de realidade virtual para a percepção da dimensão das obras de arte. Esse foi um aspecto que mais me interessou nessa pesquisa, né? E que é importante. A Mona Lisa, a gente reconhece a Mona Lisa, a gente reconhece Guernica com relativa facilidade, mas a gente tem a percepção da força expressiva do tamanho dessas obras por simulação ou visita pessoal, se a gente não puder fazer pessoalmente, por simulação a gente consegue. Na nossa proposta de aula, nós vamos conhecer um projeto muito interessante do Google, que chama-se Google Cardboard. Eu falei desses óculos aqui, de realidade virtual, né? Esses aqui são óculos comprados, né? São equipamentos comprados, né? É um equipamento comprado, em que ele é feito de plástico duro, como vocês podem ver aqui. É onde é colocado aqui o telefone e ele é colocado no rosto. Tem essas tiras aqui atrás que prendem na cabeça, né, e mantém ele fixado no rosto para você caminhar. Por favor, ao utilizar equipamentos de realidade virtual, cuide da segurança. Evite espaços em que você fisicamente possa sofrer algum dano, como escadas, degraus, coisas do gênero, né? É importante porque a realidade é virtual. O tombo não. O tombo vai ser físico se você rolar uma escada. É uma brincadeira, mas é para compreender que a interação por realidade virtual não anula a sua realidade material, tá? Esse projeto do Google, chamado Google Cardboard, consiste num óculos de realidade virtual feito de papelão. Papelão de caixa. Ó. Da mesma maneira em que o outro tem, né, a possibilidade de abrir, de colocar o telefone, tá? E tem os visores, obviamente não tem os controles que esse daqui tem. Esse daqui, por exemplo, tem controle de eixos, né? Quer dizer, tem controle de aproximação, tem controle individual dos olhos, né? Para quem tem problema de vista como esse é bastante importante, mas dá para experimentar uma experiência de realidade virtual bastante rica utilizando o Google Cardboard. Para isso você vai precisar naturalmente de papelão. No nosso ambiente, no nosso Ava, a gente vai encontrar o molde disponível, o link para o molde está lá. Você vai precisar desse molde, vai colocar esse molde em escala, claro, vai colocar esse molde em papelão. E você vai precisar de duas lentes biconvexas. O que é uma lente biconvexa? Como a gente pode ver aqui, uma lente que é convexa dos dois lados. Dois convexo, né? Dos dois lados. Côncavo convexa e plano convexa são a maioria das vezes as lentes dos óculos. As lentes biconvexas são as lentes de aumento, chamada lentes de aumento, né? Lupas.
Isso é uma lente biconvexa e isso aqui é uma lente biconvexa pequena para utilização em óculos. Essas lentes biconvexas, elas vão ser, obviamente, colocadas dentro dos óculos, né? Aqui a gente tem, ó, aqui esse aqui está colocado, esse aqui é a outra lente, tá? Que eu tirei para mostrar para vocês, a lente biconvexa, então eu vou precisar de duas para colocar dos dois lados para poder realizar a experiência de realidade virtual. A série de promoções de empresa também fornece de brinde, né, óculos de realidade virtual, aqui ó, também de papelão. Então, às vezes, você pode ter tido acesso já a um e não saber para que era, né, ou para que servia. Várias dessas possibilidades podem ser conseguidas, inclusive, em materiais didáticos que já vêm com o óculos para ser montado, né? Então, se a sua escola ou a sua turminha já tem o acesso, isso pode ficar mais fácil. Mas, se não, você pode conseguir fazer o óculos de realidade virtual. As lentes biconvexas podem ser compradas também pela internet, para evitar sair de casa, né? E a gente pode trabalhar com criar óculos de realidade virtual em casa. Tem alguns programas para trabalhar, alguns aplicativos para trabalhar. Eles são aplicativos que você vai baixar para o seu telefone, né? Que a gente vai usar a realidade virtual imersiva por uso de um equipamento feito de papelão, mas a gente vai usar a tecnologia dos smartphones. Então vai baixar esses aplicativos, tem vários. O Cardboard Camera é do Google mesmo, próprio para esse projeto do Google Cardboard. Ele permite tirar fotos em 3D, né? Então, quer dizer, os ambientes que você percorrer, você pode tirar fotos usando, evidentemente, o smartphone. Você também deveria assistir, é interessante assistir, um vídeo chamado Melhores Aplicativos, Jogos e Experiências do Google Cardboard, disponível no site googlecardboard.com e no YouTube também, né? Você pode procurar Google Cardboard no YouTube e encontrar. A gente vai deixar todos esses links no ambiente, mas é importante deixar claro que você pode encontrar com facilidade. Ele tem vários aplicativos que tem para os dois sistemas, tanto o iOS quanto o Android. A gente vai deixar uma listinha, tanto para iPhone quanto para Android, e você escolhe o sistema operacional que você está acostumado a usar. Não precisa mudar nada, você pode usar o seu smartphone com o sistema operacional que você está acostumado a usar e participar dessa atividade. Tem dois aplicativos bastante interessantes que são de uso educacional declarado, tem para as duas plataformas. Um é o Discover VR, né, Virtual Reality, ou realidade virtual em inglês, e o outro é o Titans of Space, que é um aplicativo educacional em 3D, em realidade virtual, para uso em sala de aula. Vale a pena conhecer. A sua tarefa, então, é providenciar um óculos, fazer um de papelão ou adquirir um, vai da sua escolha. O de papelão, garanto que funciona muito bem, o cardboard funciona muito bem, tá? Você vai fazer o seu óculos, providenciar o seu óculos, desenvolver uma proposta para uso desses óculos em uma aula. Esse é o desafio. Tá? Para isso, você vai utilizar a nossa proposta da outra aula, que é a metodologia de PAC Artes Visuais, tá? De PAC Artes Visuais, que foi embasada em que você vai ter que desenvolver uma proposta de aula que abranja conteúdos de arte, conteúdos pedagógicos, conhecimento de arte, conhecimentos pedagógicos, conhecimentos de técnicas, ou seja, aplicar a PAC Artes Visuais na utilização de recursos de realidade virtual. E aí, top? Aguardo vocês. Até!